Há 2 domingos eu me propus a falar com os irmãos sobre 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 a 11. E eu me propus, inclusive, a trabalhar sobre a seguinte questão: por que Deus permite que nós soframos? Então eu quero iniciar hoje algumas mensagens nesse texto. Eu convido os irmãos para acompanharem a leitura do texto em 2 Coríntios, capítulo 1. Eu lerei apenas os versos 1 e 2 nesta oportunidade. 2 Coríntios, capítulo 1, os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar, primeiramente, pensando na pessoa que escreveu o texto de 2 Coríntios, Paulo. E é muito interessante nós atentarmos aqui para a maneira como Paulo se dirige à igreja, e é comum em todas as suas epístolas, naturalmente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por que Paulo assim se apresenta? Por que Paulo fala que ele era um apóstolo de Cristo Jesus? Pela experiência da sua própria vida. Deus não chama os seus filhos para sofrer, mas o sofrimento faz parte da nossa vida como cristão. E é interessante ver que Paulo, ele vai falar sobre sofrimento, ele não fala de experiências de outras pessoas, situações que outras pessoas viveram, mas que ele viveu. Não significa que nós tenhamos que passar pelas mesmas aflições, sofrimentos do apóstolo Paulo. Mas nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por sofrimentos. Alguns intensos, outros menos intensos, alguns que nós procuramos e outros que vêm a nós. Paulo é uma pessoa realmente que, eu diria assim, não apenas autorizada a falar, mas capacitada a falar sobre a necessidade até mesmo de nós, muitas vezes, passarmos por sofrimentos. Não é todo sofrimento que nos torna maduros na fé. Pedro diz assim que se alguém de vós sofrer como ladrão, malfeitor, difamador, isso não glorifica a Deus. Quando nós sofremos por pecados que nós causamos, que nós provocamos, nós não estamos, na verdade, dando testemunho do Evangelho, da nossa vida cristã. Estamos sofrendo consequências de pecados que nós intencionalmente, propositadamente procuramos. Mas quando eu falo aqui de sofrimentos, eu quero deixar claro aos irmãos a seguinte ideia: é aquele sofrimento que vem por causa do Evangelho, por amor à palavra de Deus, por dedicação, comprometimento com o reino de Deus. É nesse sentido que eu quero trazer aos irmãos estas mensagens aqui. Por que que nós sofremos? Qual é a razão, qual é o motivo que nós podemos afirmar que passamos por aflições em nossas vidas? Todavia, é importante pensar que o sofrimento por causa do amor de Deus, ou o amor a Deus, por causa do nosso compromisso com o reino de Deus, amadurece a nossa fé, fortalece a nossa comunhão, renova a nossa esperança, firma mais ainda o nosso amor a Deus e aos irmãos.
Mas é interessante, amados, quando nós olhamos como Deus trabalha. Como é que Deus age em nossa vida. E seja qual for o sofrimento que passamos por amor a Deus, podemos ter uma certeza inquestionável, são para o nosso próprio bem. Às vezes eu acho difícil de entender isto, especialmente quando nós estamos passando pelo sofrimento. Mas é importante termos em mente também esta verdade. Ele é para o nosso próprio bem. Porque ele visa, primeiramente, a glória de Deus, mas também o nosso fortalecimento. Nós podemos dividir a vida do apóstolo Paulo em duas fases bem distintas. A primeira, antes de Damasco. A segunda, após Damasco. E as referências a Saulo, antes de ele ir para Damasco, são situações, são coisas assim que chamam muito a nossa atenção. Por isso é que eu disse que dos propósitos de Deus, nem sempre nós conseguimos compreender. Mas sabemos que Deus age, sabemos que Deus atua e sabemos que Deus tem o poder de fazer obras maravilhosas e obras extraordinárias. Vamos pensar assim, você poderia imaginar o seguinte, que aquele homem perseguidor da igreja, aquele homem que causou tantos males à igreja, um dia ele viria a ser um grande servo de Deus? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós presenciamos a mesma coisa, vemos a mesma coisa. Homens que Deus chamou, mulheres que Deus chamou, que a vida até aquele momento, em momento algum, indicava o que viria a ser nas mãos de Deus. Mas Deus age maravilhosamente. Eu citei o apóstolo Paulo, mas a sua vida é um testemunho da graça de Deus. Talvez você não tenha feito as mesmas coisas que Saulo, mas você também não era uma pessoa justa diante de Deus. Você não vivia para a glória de Deus. E Deus misericordiosamente chamou você. Por isso que eu quero separar aqui duas fases na vida de Saulo. A primeira é esta mesmo, que se refere a ele antes de Damasco. E quem era Saulo? Eu vou me referir mais aqui a Saulo ainda. Primeiramente, nós podemos ver que ele era um fariseu, um homem religioso. Ele era um cumpridor da lei de Deus. Nós lemos assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Daria para falarmos apenas desse versículo aqui em algumas ocasiões, mas eu quero resumir isso aqui dizendo: Paulo, ele era um homem que verdadeiramente seguia a lei. Ele obedecia à lei, ele era zeloso da lei, era um religioso verdadeiramente praticante do judaísmo. Mas é assim que ele está dizendo a respeito dele mesmo. Inclusive ele diz, pelo seu zelo à lei, ele perseguia a igreja. Mas ainda nós podemos ver que ele era um perseguidor violento da igreja. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. É interessante, Paulo, por um lado, ele diz assim: eu amo a Deus. Por outro lado, ele é um perseguidor da igreja. Nós poderíamos pensar que Paulo, antes de Damasco, ele julgava ser um homem temente a Deus. Ele era alguém que apenas obedecia à lei, intelectualmente. Mas é importante pensar que ele está dizendo, ele não apenas perseguia a igreja, ele perseguia de um modo violento. Nós não podemos estranhar hoje, quando nós olhamos para o mundo, a igreja sendo perseguida. Isso, na realidade, sempre aconteceu. Desde que o pecado entrou no mundo, a igreja, ela vem sendo perseguida. Pode nos assustar um pouco a maneira como nós tomamos conhecimento de filhos de Deus sofrendo martírio.
mas a realidade da perseguição da igreja, ela sempre aconteceu. Isso não deveria nos assustar, nem nos surpreender, nem um pouco. Mas vejam bem, só são perseguidos aqueles que amam a Deus, aqueles que realmente servem a Deus, aqueles que não abrem mão dos princípios da palavra de Deus. Paulo, ou melhor, Saulo, ele não apenas estava presente no assassinato ou no martírio de Estevão, mas ele concordou com ele. Ele deu o voto dele para que Estevão fosse morto por apedrejamento. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Esse momento aqui não foi marcante ainda para Saulo. Talvez para ele tenha sido um momento assim de triunfo, um momento de vitória. Nesse momento ainda, a morte de Estevão não falou profundo ao coração de Saulo. Porque se nós dessemos sequência à leitura de Atos capítulo 8, ali ele levanta uma perseguição feroz contra a igreja. Vamos ressaltar, a perseguição não foi política, a perseguição foi apenas religiosa. Não foi o Império Romano que se levantou contra a igreja, foi o judaísmo que se levantou contra a igreja de Deus. E é interessante que Saulo, ele realmente queria perseguir a igreja. Nós lemos assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. A intenção de Paulo em ir a Damasco é muito clara. Ele não se contentou apenas ali em Jerusalém, ele agora pretende ir para uma outra região, com o objetivo de prender cristãos, homens ou mulheres, levá-los a Jerusalém, para ali também proceder ao mesmo tipo de julgamento que Estevão foi submetido. O que eu quero ressaltar aos irmãos é isto: no coração de Saulo havia realmente um ódio contra a igreja. Ele perseguia a igreja porque julgava, inclusive, fazer um bem a Deus. Ele vai compreender isso depois, mas nesse momento ainda, ele não havia tido uma experiência transformadora na vida dele. E o que Saulo fazia não era às escondidas. Nós lemos assim: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É Ananias dizendo ao Senhor, é um diálogo entre Deus, ou entre Jesus e Ananias. E é interessante que Ananias é como que se ele estivesse dando informações a Deus, mas não é isso. Ananias está dizendo: Senhor, olha o que este homem tem feito contra o teu povo. O Senhor não sabe o que ele já fez lá em Jerusalém, e aqui ele veio para fazer a coisa. Ananias não está sendo incrédulo, ele não está se opondo a Deus. Ele está apenas dizendo o que é que estava acontecendo ali em Jerusalém, naquele momento. Mas, e como um mas é importante, Saulo saiu de Jerusalém para ir a Damasco com um propósito. Mas de Jerusalém a Damasco há uma distância geográfica. E Saulo saiu dali de Jerusalém com ódio no coração. Mas como é que ele chega em Damasco? A obra de Deus é maravilhosa e é Deus quem faz esta obra, não somos nós homens. E é interessante pensar no seguinte: quem é que pregou o Evangelho para Saulo durante a caminhada até Damasco? Nós não temos nenhuma notícia. Aliás, quem é que poderia falar do Evangelho àquele homem naquele momento?
irado como ele estava contra a igreja, possuído realmente por um ódio contra a igreja. Mas aí é que Deus opera maravilhas. Aí é que Deus realiza a obra da transformação em nossa vida. Deus opera um milagre maravilhoso, e esse milagre é operado todos os dias, em todos os cantos do mundo, porque durante toda a história da igreja, todos os dias, Deus quebranta corações, Deus transforma vidas, Deus renova o coração, Deus restaura uma alma atribulada em uma alma em paz. Paulo, ele tem uma experiência extraordinária em sua vida. Há um diálogo entre Jesus e ele e Jesus. E é um diálogo simplesmente maravilhoso e interessante. E isso é registrado no trecho que nós lemos, aliás, em Atos capítulo 9, nos versos 5 e 6. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Esse diálogo já mostra realmente alguma coisa interessante, alguma coisa maravilhosa. Saulo saiu de Jerusalém como um perseguidor, chega agora a Damasco como alguém que seria perseguido por aquilo que ele tanto perseguiu. Ele agora daria a sua vida por aquilo que ele tentou tirar a vida da igreja. Sabe, eu tenho dito várias vezes aqui aos irmãos, se você não souber explicar a obra de Deus na sua vida, você não passou pela experiência da conversão a Deus. Se você não conseguir traduzir em palavras e em ações o que Deus fez no seu coração, você não sabe o que é uma pessoa ser nascida de novo em Cristo Jesus. Paulo, ele pergunta a Jesus, quem és tu, Senhor? Paulo e Jesus foram contemporâneos, mas não se conheceram, não se viram. Mas Paulo também não conhecia Jesus, o Salvador, como aquele que realmente deu a sua vida por nós. Provavelmente Paulo, como um judeu, ele esperava um general que pudesse libertar Israel da opressão romana. Ou talvez como um grande sumo sacerdote com poderes extraordinários para libertar a nação de Israel e restaurar a nação de Israel a um posto que ela havia ocupado há milênio. Mas Jesus aqui se apresenta a Saulo como aquele que foi enviado por Deus, como aquele que veio para dar a vida dele numa cruz em favor de um pecador ou do pecador. A pergunta de Saulo mostra realmente, ele não conhecia Jesus. E ele não conhecia Jesus nem pessoalmente e nem redentivamente, embora fosse um homem tremendamente religioso. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa, ela é extraordinária. Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus está dizendo a Saulo, você está me perseguindo, você persegue a minha igreja, você persegue as minhas ovelhas e você está perseguindo a mim. Jesus se identifica conosco, é por isso que nós não podemos ter medo em momento algum em nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos, Jesus nunca nos deixa. Naquele momento ali na vida de Saulo, quando ele desejava ir a Damasco, prender cristãos, Jesus diz a Paulo, você está me perseguindo. Que coisa realmente confortante para nós. Lembre-se, você nunca está sozinho, você nunca está abandonado. Você pode se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece de você. Ele fez uma aliança, ele fez uma promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus não apenas se identifica com Saulo, ele também dá uma ordem a Saulo, levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu acho interessante aqui porque é o momento de comissionamento de Paulo,
E ele não ouve de Jesus o que ele deveria fazer, o que ele foi chamado por Deus para fazer. E é interessante ainda também pensar no seguinte: Saulo não retruca ao Senhor Jesus, ele não questiona ao Senhor Jesus. O que acontece com Saulo? Ele não pode ver porque foi tomado por uma cegueira que seria restaurada 3 dias depois. Mas ele se levanta e ele vai até Damasco. Mas não agora mais o Saulo, mas o Paulo, um instrumento de Deus na pregação das boas novas. Agora lá em Damasco nós temos um novo homem, uma nova realidade na vida deste homem. Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa basicamente o seguinte: aquele que é enviado. Nesse sentido, eu, você, cada um de nós é um apóstolo. Nós somos enviados por Deus ao mundo. Mas quando Paulo usa a palavra apóstolo para ele está se referindo a um chamado especial, único. Jesus chamou 12 apóstolos. Judas Iscariotes, como todos conhecem a história dele, negou a Jesus, suicidou-se. Matias foi escolhido em seu lugar. E Saulo, depois, foi chamado para ser apóstolo. Nesse sentido, o grupo de apóstolos ele é exclusivo, somente esses. E nós não temos hoje apóstolos em momento algum, no sentido de reivindicar a mesma autoridade dos apóstolos chamados pelo Senhor Jesus. Aqui não está sendo usado no sentido apenas da palavra aquele que é enviado, mas é no sentido daqueles que dariam continuidade inicial à obra de Cristo Jesus. Não é sem razão que Paulo fala aos Efésios que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas nós temos aqui algo maravilhoso. Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O decreto de Deus é desde toda a eternidade, mas o momento do chamado é durante uma fase, um momento na vida de Paulo. Uma das coisas que mais me encanta na obra de Deus é exatamente isso. Os decretos de Deus são imutáveis e nós podemos descansar no Senhor Deus. Francis Schaeffer diz que Deus decretou tudo na eternidade, mas as coisas acontecem no tempo e no espaço. Isso para nós significa que a ação de Deus não é alguma coisa que acontece repentinamente, não é alguma coisa que acontece ao acaso, mas elas estão de acordo com os decretos soberanos de Deus. E vamos pensar bem, Deus age de uma forma maravilhosa. Pensa na sua vida, pensa na experiência da sua conversão a Deus. Como é que Deus agiu na sua vida? Talvez tenha sido num momento marcante, trágico para você, ou talvez tenha sido num momento simples. Já disse aos irmãos aqui em outras ocasiões, eu não me lembro do dia da minha conversão a Deus, mas eu sei que Deus me chamou pela sua graça para Ele. Não houve nenhum momento marcante na minha vida, não houve nada de extraordinário em minha vida, mas na vida de Saulo houve. E Saulo não é a regra, é apenas alguém que Deus chamou. Quando eu falo isso, eu penso assim, você sabe, o dia que João, o apóstolo, foi chamado por Deus para a salvação, nós não temos relato da sua conversão, mas João era um homem chamado por Deus. Algumas conversões são marcantes, algumas conversões elas quebrantam de uma forma tão extraordinária a pessoa que marca a vida. Mas há uma coisa maravilhosa.
A certeza da salvação em Cristo, ela nos é dada pelo Espírito Santo. O nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, Paulo foi chamado por Deus no tempo de Deus. E numa ocasião, aos nossos olhos, simplesmente impensável. Mas foi uma experiência transformadora. Quando Paulo escreve aos Romanos, na introdução ele diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo aqui está destacando duas coisas interessantes para nós. Quando ele usa a palavra servo aqui, essa palavra pode ser entendida de duas maneiras. Pode ser entendida como escravo, alguém que é propriedade exclusiva do seu senhor. É uma pessoa que por ela mesma, nela mesma, não tem liberdade. Paulo era um escravo de Cristo Jesus. Ele era uma propriedade agora de Cristo Jesus. Mas a palavra servo também pode significar alguém que voluntariamente serve ao seu Senhor. E o serve de todo o coração, com toda a dedicação. Paulo era tanto um servo quanto um escravo. E nós também devemos ser tanto servos quanto escravos. E Paulo foi fiel ao chamado de Deus para a sua vida. 30 anos depois, Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Veja que momento interessante na vida de Saulo. 30 anos depois, o apóstolo está olhando agora para a sua vida. Quando ele sai de Jerusalém para Damasco, o seu desejo realmente agora era de perseguir a igreja, prender cristãos. 30 anos depois ele olha para trás e diz assim: combati o bom combate, guardei a carreira e acabei a fé. E agora só me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária. Paulo agora olha para o seu passado. É claro que ele tem a lembrança antes de Damasco, mas ele está muito mais concentrado depois de Damasco. E aquilo que Deus me deu para eu fazer, eu fiz. Aquilo que Deus me chamou para eu realizar, eu realizei. Eu não deixei de fazer o que Deus me chamou, mesmo em momentos difíceis ou em momentos tensos. A missão de apóstolo como Paulo é dada por Ananias a Saulo. Deus disse a Ananias, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus não disse a Saulo o que ele deveria fazer, mas Deus diz a Ananias: vá à rua direita e diga a Paulo que ele é um instrumento meu. Nós lemos na nossa leitura responsiva uma frase maravilhosa e extraordinária: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
No trecho que nós lemos em conjunto, deste evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo foi chamado por Deus para ser um instrumento escolhido pelo Senhor para pregar o Evangelho aos gentios, às autoridades políticas e à nação de Israel. Então, quando Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele está dizendo, tudo o que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. O chamado do apóstolo Paulo foi um chamado para sofrimentos. Todavia, ele não sofreu permanentemente. Se nós lermos a epístola dele aos Filipenses, vamos ver que era um homem que desfrutava de alegrias, verdadeiras alegrias. Mas quando nós sofremos por amor ao Evangelho, nós devemos ter um coração grato a Deus. Nessa segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo, ele está exortando aos coríntios, confrontando aos coríntios em relação aos falsos apóstolos que estavam influenciando a igreja de Corinto. E então Paulo, ele passa a descrever um pouco dos seus sofrimentos exteriores, no sentido de que, por causa do Evangelho, ele passou isso. E ele fala a respeito desses sofrimentos, dizendo assim, são eles servos de Cristo? Estão fora de... São eles servos de Cristo? Estão fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente vigiando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo não está dizendo isso para chamar a atenção sobre ele, sobre os seus sofrimentos, mas é para dizer à igreja de Corinto, vocês estão dando ouvidos a falsos profetas, a falsos apóstolos, homens que não querem dar a vida e nem vão dar a vida pela causa do Evangelho, por amor ao reino de Deus. Hoje nós conhecemos bem uma realidade como esta, falsos apóstolos que exploram as pessoas, que sugam as pessoas. O apóstolo é aquele que dá a sua vida pela causa de Cristo. É aquele que dá a sua vida para atender aos seus irmãos na fé. Homens que passam sofrimentos, mulheres que passam sofrimentos por amor ao Evangelho. Paulo não está aqui querendo chamar a atenção sobre ele para que a igreja viesse a dizer, coitado desse homem, não. Mas ele está dizendo, tudo que eu passei é por amor ao Evangelho, é por amor ao meu Salvador. É por amor ao reino de Deus. Paulo não está dizendo que todos devem passar pelos sofrimentos que ele passou. Não. Não é
o que Paulo está dizendo a respeito dos seus sofrimentos aqui não é normativo para nós, ele apenas está descrevendo o que ele passou, mas volta a dizer, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Mas Paulo ainda fala de sofrimentos interiores, aqueles que abalam o coração. Ele diz assim, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Mas é interessante pensarmos o seguinte, como é que Paulo via todos esses sofrimentos, exteriores e interiores? Ele diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu li a lista aqui aos irmãos de sofrimentos de Paulo. E é interessante que ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes há pessoas cristãs que estão passando coisas tão pequenas, tão ínfimas, e acham que estão sofrendo de uma forma insuportável. E sofrendo muitas vezes por pecados em suas vidas. Não por amor ao Evangelho, não por uma identificação com Cristo. Já contei aos irmãos em outras ocasiões, quando havia o bloco soviético, prenderam um pastor, e esse pastor foi exposto a várias torturas em muitas ocasiões, para que ele negasse a fé. Certa ocasião, num momento muito difícil realmente para o pastor, de tanto sofrimento, trouxeram um filho dele de apenas 10 anos de idade e um soldado colocou o revólver na cabeça do filho dele, da criança, e disse ao pai, se você negar a Jesus, nós não matamos o seu filho. O pai olhou para o filho olhou para o pai e o menino disse, pai, Deus não tem covardes no seu reino. Mataram o menino. O sofrimento foi intenso, mas foi leve, foi momentâneo. O pai não cedeu à pressão e o filho não negou a fé. Quantas vezes nós, por coisas tão pequenas, mas tão pequenas, nós fraquejamos na fé. Não chegamos a negar ao Salvador, mas também não damos aquele testemunho forte que cala a humanidade. Os sofrimentos fortalecem a nossa fé, a nossa comunhão e nos capacita a consolar e a sermos consolados. Por que eu quis introduzir Paulo primeiro? Porque Paulo vai falar que Deus nos consola. E Deus nos consola para que nós sejamos consoladores daqueles que precisam ser consolados. Assim também como Deus usa pessoas cristãs para nos consolarem. Mas só pode experimentar o verdadeiro consolo de Deus aqueles que verdadeiramente sabem o que Deus fez na sua vida, que sabem o que é ser transformado pela graça de Deus. Não é apenas dizer Jesus é meu Salvador, é viver como filho de Deus,
é viver como servo do Senhor, como escravo do Senhor. Não vamos buscar sofrimentos para dizer que somos cristãos, não. Mas se os sofrimentos que passarmos forem por causa da nossa fé, do nosso amor a Deus, o amor ao reino de Deus, vamos passar por eles, lembrando, como Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação. Porque, na verdade, os nossos olhos não estão nas coisas que nós vemos, mas naquelas coisas que nós não vemos, mas que são certezas para nós. São coisas que nos esperam. Não fique se comparando ao apóstolo Paulo, não. Paulo foi Paulo. Você é você. Mas pense no seguinte: você pode consolar alguém? Ou precisa ser consolado? Você não precisa passar pelo sofrimento de outra pessoa para saber o que ela passa. Mas sofrimento é uma coisa que todos nós passamos por eles. Mas há uma coisa maravilhosa, extraordinária. Nenhum sofrimento é maior do que a graça de Deus. Nenhum. Por isso, fomos chamados para ser consoladores, para sermos consolados, mas com aquela consolação que Deus nos dá. No próximo domingo, eu quero começar a falar e eu quero pensar com os irmãos nos versos de número 3 e 4 de 2 Coríntios, capítulo 1, trazendo à nossa lembrança como é que Paulo fala a respeito de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. No próximo domingo eu quero falar sobre esses 2 versículos. Eu peço aos irmãos que orem para